Oi, sexto ano. Vamos corrigir as atividades do livro antigo, páginas 182 e 183, exercícios 1 a 6. E do livro novo, 201 e 202, exercícios 1 a 3, na página 205, 4 e 5. Vocês fizeram a leitura do poema do Mário Quintana para responder às questões que se seguem. Número 1. Quando falamos ou escrevemos, as escolhas linguísticas que fazemos estão vinculadas ao sentido que pretendemos dar ao texto. Observe, por exemplo, o emprego dos artigos na primeira estrofe do poema. Letra A. Como que se classificam os artigos em um menininho doente e os outros? Então, um é um artigo indefinido e os é um artigo definido. Letra B. Em os outros, a palavra outros substitui um substantivo. Qual é ele? É o substantivo meninos. Letra C. Imagine como ficaria o poema se em um menininho doente o autor empregasse o menininho doente. Seria adequado o emprego do artigo definido nesse caso? Por quê? Bom, há vários meninos na rua e não se sabe ao certo de qual deles que o eu lírico está falando. Logo, é mais adequado o artigo indefinido. Além disso, não foi feita nenhuma referência anterior ao menino. Então, anteriormente, ele não falou, ele não especificou qual é esse menino. Então, ele está falando dos meninos, de qualquer um, de um modo geral. Letra D. Apesar de ter empregado o artigo um antes de menininho, o autor emprega artigos definidos em o sapateiro e o carpinteiro. O que justifica o emprego de artigos definidos nesses casos? Bom, então depreende-se, ou seja, nós entendemos que nessa rua só tem um sapateiro e um carpinteiro. Logo, nesse contexto, o artigo define indica o que é único. Então, o sapateiro, porque só tem um sapateiro lá, é aquele ali. E só tem um carpinteiro, é aquele carpinteiro. Letra E. Qual é a razão do emprego de artigo indefinido em uma canção napolitana? Então, é uma canção, né, qualquer, que o eu lírico ou ele não sabe que canção que é essa, ou ele não quis dizer, não quis identificar qual que é a canção. Número 2. Na primeira estrofe, o autor emprega artigo indefinido em um menininho doente. Aí lá na terceira e na quarta estrofe, ele emprega artigos definidos. Ele já fala o menino, do menino doente. Por que aconteceu essa mudança do tipo de artigo? Se antes ele falava um, depois ele passou a falar o, né, para acompanhar menininho ou menino. O que aconteceu? É simples. Nessas outras situações, ele usou o artigo definido porque anteriormente ele já tinha falado do menino. Então, ele já foi particularizado no grupo dos meninos. Se anteriormente ele já citou esse menino, então daí para frente, quando ele falar dele, ele vai usar já o artigo definido. Número 3. As duas primeiras estrofes descrevem a rua, as personagens da rua, o drama vivido por um menino doente. A partir da terceira estrofe, entretanto, o eu lírico retrata outra personagem. Ele fala de um operário triste. Letra A. Que palavras dessa estrofe indicam a mudança de assunto? Quando ele usa a palavra mas. Letra B. Quem é o operário triste e a que se refere o poema? Justifique sua resposta com uma palavra ou expressão do texto. Então, ele é o próprio eu lírico, como comprova a expressão este soneto. Então, ele é que está sendo citado, né, no próprio poema. Por que foi empregado o artigo indefinido em vez do artigo definido em um operário triste? Porque não se falou dele antes. Você lembra que do menininho ele depois mudou? Um menininho passou a falar o menininho, porque já tinha citado anteriormente. Então, ele não falou dele antes, né? Então, intencionalmente, ele está querendo ocultar a sua identidade. Ele não está querendo dizer quem é ele até lá na última estrofe. 4. No poema, o operário triste é colocado no mesmo patamar de outros trabalhadores, como o sapateiro, o carpinteiro. Por que o trabalho desse operário, então, é um trabalho silencioso? O trabalho dele é silencioso porque consiste em escrever, ou seja, é um trabalho feito com palavras. Então, ele é o próprio escritor. Então, o escritor, para trabalhar, ele precisa de silêncio, né? Precisa de um lugar calmo, tranquilo, sozinho. Número 5. De acordo com a última estrofe, qual que é a finalidade desse poema? Aí é uma resposta pessoal, dei uma sugestão. Talvez ele queira transmitir um pouco de esperança, né? Com a intenção de ajudar esse menino aí a se recuperar.
Letra B. Que sentimentos do eu lírico se depreendem dessa estrofe? Então dá para a gente entender, né, o sentimento de solidariedade e de carinho. Número 6. Como conclusão desse estudo, indique os itens que apresentam afirmações corretas a respeito do emprego do artigo no poema. Então, são as letras A, B e C as corretas. Então, olha, está explicando muito bem na letra A. O artigo indefinido é empregado quando se quer situar no discurso algo ou alguém de que ainda não se falou, como ocorre em um menininho. Então, essa está correta. A letra B. Mencionado uma vez, um ser nas vezes seguintes, emprega-se o artigo definido para se referir a ele, como ocorre em o menino e do menino doente. Essa também correta. Letra C. Os artigos definidos também são empregados para indicar exclusão de outros seres da mesma espécie ou grupo. É o caso de o sapateiro e o carpinteiro. São os únicos profissionais com esse ofício na rua descrita. Então, para diferenciar dos outros, como só existem esses dois, então ele usou artigo definido. Então, as corretas são A, B e C. Agora, para quem tem um livro novo. Para quem tem um livro novo, na número 1, observe o emprego dos artigos na tira. Então, primeiro vocês leram aí a tirinha, né? Um ladrão de cavalos aí que entrou no rancho. Aí o dono olhou que não levou nenhum. Aí o cavalinho falou, não levou, mas levou as ferraduras, as celas, a alfafa. Qual que é o único artigo indefinido que foi usado na tira? Né, que está na frente da palavrinha ladrão. E quais são os definidos? O, quando ele fala no rancho, no, vocês estão lembrados? Que é em mais o. As, que é no caso de ferraduras e celas, e a, que é no caso da alfafa. Considerando quem são os interlocutores do local onde eles estão, justifique. Por que houve vários empregos de artigos definidos e apenas um de artigo indefinido? Bom, quando ele fala o rancho, as ferraduras, as celas e a alfafa, são elementos próprios do universo do rancheiro. Então, nesse lugar aí, são coisas que nós encontramos aí. Já quando ele fala do ladrão, ele não sabe quem é o ladrão. Então, ele usa o artigo indefinido. Número 2, agora observe o anúncio. Vocês têm lá um anúncio que saiu na revista Isto É, onde fala: valorize o professor, o futuro que a gente quer começa na sala de aula. 15 de outubro, dia do professor. Aí falando todos pela educação. Quem que é o anunciante? É o movimento Todos pela Educação. Considerando que o anúncio foi publicado em outubro, no dia 9 desse mês, qual que é a finalidade? É justamente homenagear os professores pela ocasião do Dia do Professor e, ao mesmo tempo, valorizar socialmente essa profissão. Número 3. Você aprendeu que os artigos definidos o, os, a, as são empregados quando nos referimos a um substantivo específico, definido e particular. E os indefinidos uns e umas, quando nos referimos a um substantivo de sentido genérico indefinido. Compare estes enunciados dos textos lidos nas questões anteriores. As ferraduras, as celas e a alfafa. Valorize o professor. Então, os substantivos ferraduras, celas, alfafa, acompanhados dos artigos definidos as e a, respectivamente, apresentam na tira um sentido particular e específico ou é um sentido genérico? É um sentido particular e específico. O substantivo professor, acompanhado do artigo definido o, apresenta no anúncio um sentido particular e específico ou um sentido genérico? Um sentido genérico, ou seja, ele está se referindo a todos os professores. Então, como é que nós vamos justificar aí na expressão o professor no anúncio? Dê outros exemplos que isso também ocorre. Então, apesar de ele ter usado o artigo definido o antes de professor, o sentido final da expressão é generalizante, porque o substantivo professor, no contexto do anúncio, designa não apenas um professor em particular, mas a profissão de um grupo de pessoas. O mesmo ocorre, aí eu coloquei exemplos aí. Por exemplo, o motorista tem que ter muita paciência no trânsito de hoje. Então, estou falando da categoria dos motoristas, né? O jovem sai da faculdade e não encontra trabalho. Usou o jovem, mas está falando de toda uma geração aí, né? A mulher ganha igual o homem no Brasil. Então, quando está falando a mulher, apesar de usar o a, que é um artigo definido, ele está se referindo a todas as mulheres, a nossa...
particularidade, né? Como mulher, se a gente ganha igual o homem ou não. Então, as mulheres aí, de uma forma, né? Na número 4, vamos ver o trechinho. Um gato foi passear. Um dos gatos resolveu. Os dois gatos foram caçar. Vocês leram anteriormente o poema, né? Para poder responder. Então, essas palavrinhas destacadas aí, depois os, depois qual é, identificar aí qual que é artigo definido, qual que é indefinido e qual que é numeral. E justifica a sua resposta com base no sentido que cada palavra acrescenta ao substantivo. Então, eu vou no primeiro. Um gato foi passear. Então, esse aí é indefinido. Qualquer gato, certo? Não se tinha, nem se falou desse gato antes também. O segundo, os dois gatos foram caçar. Artigo definido, porque indica gatos que já foram falados anteriormente. E no terceiro, um dos gatos resolveu. Então, nesse terceiro aí é numeral, pois indica quantos gatos resolveram ir passear. Um deles. Número 5, olhe no poema que o substantivo mato, em todas as ocorrências, ele é antecipado por uma contração, formado por uma preposição e o mesmo determinante. Qual que é esse determinante? Qual que é a sua classificação? Então, a palavra o, que é um artigo definido, masculino e singular. Levante hipótese, porque, diferentemente do que ocorre com o substantivo gato, o determinante do substantivo mato é o mesmo em todas as ocorrências do texto. Bom, o artigo definido em referência a mato pode ser explicado como decorrente do significado do próprio substantivo mato, que faz referência a uma vegetação qualquer, portanto, inespecífica, o que dispensa o artigo indeterminado com a função de indeterminar. Então, o que você está falando de mato, só tem um, né? É aquela plantinha lá que é o mato, ok?